Sistemas de visão artificial também é a indústria 4.0. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Esse assunto, sistema de visão artificial, é o que eu mais adoro, é o início da minha carreira praticamente. Meu nome é Paulo Braga e hoje vamos falar sobre isso daí mesmo, sistema de visão artificial ou sistema de visão computacional. E o porquê dele tá aqui nesse canal de indústria 4.0, sendo que os pilares da indústria 4.0 não falam de sistema de visão. Olha só, que coisa, que sacanagem. Na verdade, o sistema de visão já é intrínseco na realidade, né? Sistema de visão é muito importante para a indústria 4.0. É onde a gente tem aumento de qualidade, aumento de produtividade, de segurança também no trabalho. Enfim, ele é muito essencial para uma automação industrial, para um processo produtivo que dependa de qualidade. Não é uma tecnologia nova, já tem faz muito tempo, surgiu lá na qualidade total, jaqueteira, qualidade total, enfim. É algo que realmente já existia e tem sido aperfeiçoado, muitas empresas têm utilizado. E hoje é muito fácil encontrar sistema de visão artificial nas indústrias, nas empresas, e é muito bacana, o resultado sempre é muito bom. Esse vídeo aqui é puramente com a minha experiência, meus 9, 10 anos de experiência na parte de indústria, né, voltado para a indústria, tanto a parte de TI quanto de automação industrial. Eu particularmente é um dos temas que eu mais gosto, da tecnologia que eu mais gosto, fiz bastante treinamentos relacionados a isso. Implantei muitos projetos de sistema de visão, mais de 50 projetos relacionados à qualidade, sistema de inspeção computacional, sistema de inspeção artificial. Então, tem uma certa propriedade aqui para falar para vocês. Vou falar um pouquinho do conceito, vou dar mais algumas dicas aqui se você quiser se aperfeiçoar no assunto, sistema de visão, e o pulo do gato, digamos assim, para o sistema de visão. Como eu comentei, o sistema de visão tem N benefícios, muitos. Então, aumento da produtividade, a qualidade, a ergonomia, a segurança. Existem sistemas de visões para guiar robô também. Então, hoje a gente vê sistema de visão computacional, sistema de visão artificial, que é basicamente o mesmo conceito, em todos os lugares. Os robôs que nós vemos que se locomovem sozinhos usam o sistema de visão. Bom, mas basicamente, o que é composto um sistema de visão? Ele é composto por uma câmera de visão artificial, nossos olhos, digamos assim, fazer uma analogia com o corpo humano aí. É composto por um processamento, porque a câmera vai capturar a imagem, eu preciso trabalhar essa imagem para poder identificar o que eu quero inspecionar naquela imagem, naquele objeto. Para isso eu preciso de um processamento, que tudo tem entrada, processamento e tem uma saída, né? Então eu preciso de um processador para processar essas imagens. Eu preciso também de uma iluminação, que eu vou depois dar o pulo do gato para vocês, o que é uma iluminação e para que ela serve. E, por final, eu preciso do objeto a ser inspecionado, seja lá um produto, uma caixinha de leite, uma cerveja, enfim, eu preciso desses componentes aí para tornar um sistema de visão. E o sistema de visão hoje ele pode fazer muitas coisas, desde inspecionar um código de barras, um D, ou inspecionar um data matrix, um código 2D, né? Ele pode comparar padrão. Eu posso dizer assim para o meu sistema, para minha câmera, para o meu equipamento, ó, todo esse meu produto aqui, essa minha cerveja, essa é a minha cerveja boa, que eu posso beber, que não vai ter problema nenhum. Então ele salva isso na memória dele e conforme as outras cervejas que vão passando dentro da linha produtiva, ele compara. Será que essa que eu acabei de capturar é igual à boa que eu padronizei minha câmera, meu sistema? Se ela é igual, passa. Se não for igual, eu descarto. Infelizmente, o líquido precioso da cerveja vai acabar, mas ele não vai deixar de passar com problema, algum rótulo, ou não destampado corretamente. Eu posso contar objetos também. Eu espalho numa mesa lá N parafusos, de diferente tamanho. Eu configura a minha câmera de visão para contar os parafusos de tamanho 10 milímetros, por exemplo. Ele vai, captura a imagem e conta o processamento, né? Ele tem muitas funcionalidades, tem sistema de visão, tem algoritmos das câmeras, dos sistemas de visões que leem texto, então eu posso muito bem estar com um cartaz aqui, Indústria 4.0 Brasil, e a câmera capturar,
pegar essa imagem e converter em texto. A gente vê isso, né, no Google, né? A Google, você tem essa funcionalidade também, alguns aplicativos também têm essa funcionalidade que a gente chama de OCR. Então a gente chama essas siglas, né, que é a leitura de texto. Mas isso também é muito importante na indústria. Imagina, por exemplo, vamos pegar um macarrão lá que você come. Lá tem o lote, a fabricação e validade. A gente tem que garantir que aquelas informações seja humano legível. A gente tem que garantir que aquilo, quando eu pego aquilo, eu consigo identificar com um é o 1, o 2 é o 2, para eu saber a validade disso. Tem muitas empresas que utilizam a câmera de visão, capturam essa imagem e comparam, né? O sistema lá fala que tem que ser a validade 01 de 2023, e ele compara se aquela validade realmente está escrito aquilo ali mesmo que foi imputado no sistema. Isso garante muita informação, garante muito benefícios, né? Outro exemplo de sistema para implementar sistema de visão é guia de robô, como eu comentei, né? Então muitos robôs hoje dentro de fábrica, eles são guiados através de câmeras de visão artificial. Vamos pegar o exemplo de pick and place, que é eu pegar um determinado produto, um exemplo de salsicha, várias salsichas jogadas numa esteira. As salsichas, para ser embaladas, elas precisam vir corretamente, né, alinhadas para pegar um robô vir e posicionar ela. Mas não vem, a maioria dos processos não vem assim. Vem salsicha diagonal, não sei o que, uma em cima da outra. O que o sistema de visão faz, né? O que a câmera faz? Captura essas imagens conforme vai passando as salsichas e vai falando para o robô, essa salsicha aqui você precisa movimentar aí 90 graus para a direita, 50 graus para a esquerda. E o robô vai e posiciona isso, e depois vem outro robô e só coloca dentro da caixinha lá e chega na sua casa tudo certinho. Falei bastante das câmeras de visão, né, que é um componente do sistema de visão. A câmera de visão hoje basicamente existe dois tipos, dividido em dois segmentos, que é smart câmeras, que são câmeras inteligentes, e as câmeras burras, câmeras convencionais, que nós falamos assim. As smart câmeras são câmeras que têm o processamento junto com a câmera, junto com a captura da imagem. Então ela captura a imagem e processa nela mesma. Então ela tem algoritmos dentro da câmera que faz todo o processamento. Lá tem o algoritmo de ler texto, o algoritmo de comparar brilho de imagem, de comparar padrão, de contar peça, tudo dentro da câmera. Então você não precisa nem de um processamento externo para fazer isso. É um pouquinho mais cara, né, que as câmeras convencionais, que ela tem a única função, a câmera, de capturar a imagem e jogar essa imagem para um processador externo. Então lá eu posso ter um computador que processa isso através de um software, né? E qual que é o diferencial dessas duas, né? Geralmente smart câmeras nós utilizamos aí que é muito mais fácil para você implementar. Hoje a maioria dos projetos que eu fiz foi utilizando smart câmeras. Porém, ela tem uma limitação, que é o processamento. Embora muitas câmeras estão vindo com processamento, smart câmeras com processamento bons, bem robustos, assim, em altas velocidades ela não supre, não atende. Eu preciso realmente ter um processamento externo. Ela é muito boa, as smart câmeras, para isso, para você implementar um projeto muito rápido. Com um simples Next Finish, você consegue lá comparar um padrão de uma imagem e verificar se o teu produto está saindo com todas as quantidades devidas dentro lá de uma bala, por exemplo. Se a tua barra de chocolate está vindo com os tabletinhos separadinhos corretamente. As câmeras convencionais, né, as câmeras burras, o sistema dela que você monta são geralmente para processos mais rápidos, que demandam um processamento maior, como por exemplo a cervejaria. Passam muitas garrafas por segundo, então ela tem que ler 7, 8 garrafas por segundo, por exemplo. E uma Smart Camera não consegue esse nível de processamento como uma câmera convencional junto com o CPU. Que daí eu posso meter ali um i7, um AMD top da galáxia para processar tudo isso. O que difere uma da outra, o que pode de fabricantes também, tem bastante fabricante de câmera, é o software. Isso que é muito legal. Tem softwares que eu já peguei de leitura de texto, que é o CR, de fabricante X, eu consegui ler com uma precisão imensa, não confundir um O com o 0, para você ter uma ideia. E muito fácil, já tenho um know-how, eu tenho uma experiência. Já peguei outros fabricantes de câmera que é sofrido, é ardido para você conseguir ler um simples texto. A gente sabe que para um projeto a gente não pode perder tempo, não pode perder tempo com ajustes, pequenos ajustes finos. Então quanto mais pronto vir, melhor, né? Claro que você paga por isso também. Então o diferencial de uma câmera de visão, de uns fabricantes que fazem câmeras de visões e o software para ela, é justamente a qualidade do software e o que o software propõe para você fazer. Lá vai a dica de ouro, hein?
pulo do gato de um sistema de visão para você não errar na sua fábrica é o quê? O pulo do gato é a iluminação, isso mesmo. Você gasta lá X reais para comprar uma câmera e você gasta bem menos com a iluminação, mas não adianta nada você ter uma câmera super excelente, com processamento bom, com algoritmos, nossa senhora, que você não pode nem ver, está fazendo tudo sozinho, se você não tiver uma iluminação boa. Porque o objetivo da iluminação no sistema de visão é justamente ressaltar para a câmera o que ela precisa inspecionar. Vamos lá, pegar um exemplo. Você quer verificar o texto do lote de fabricação lá em peças de automóveis. Geralmente em peças são de lote, em descrições de chassi, por exemplo, ele é em relevo, né? Ele é baixo relevo, então ele tem o texto escrito com a descrição do chassi lá, por exemplo, em baixo relevo ali, você não com uma câmera por si só e não tem um contraste, né, bom, né? Porque uma câmera, um sistema de visão precisa de um contraste legal, né? Preto no branco é a melhor condição para uma câmera de visão, né, para poder inspecionar. Mas às vezes a gente não tem esse cenário. Então a gente tem um baixo relevo numa peça de metal com a mesma cor. Como é que você ressalta essa informação para a câmera inspecionar? Você tem iluminações de baixo ângulo também. Então você coloca um anel lá de iluminação de baixo ângulo bem posicionado. Vou postar um exemplo aqui para vocês aqui no vídeo, bem posicionado para fazer o quê? Que aquele baixo relevo, a iluminação pegue parelho, né, naquela peça e que aquele baixo relevo gere sombra, que não, a iluminação não preenche aquele baixo relevo com aquele texto. E daí fica o quê? Toda a peça fica branca e aquele baixo relevo fica preto. Nossa, condição perfeita para a câmera. Então assim, nada vai adiantar de câmera, processamento, o melhor CLP do mundo para descartar a velocidade se você não tiver uma excelente iluminação. Eu, com a minha experiência, eu vejo assim, não tem nenhum documento dizendo isso, mas com base na minha experiência, 70% do sucesso no sistema de visão é através da iluminação dele, e não propriamente dita do software, da câmera. Mas a gente pode fazer muito, né, com o sistema de visão, né? Eu dei o exemplo do pick and place, que é pegar as peças. Tem o exemplo também de inspeção térmica, existe câmeras de visão. Eu fiz um projeto de câmera de visão que ela não captura imagem, ela captura a imagem térmica. Por uma caixa, por exemplo, que tinha que ter cola, né? Que é aquelas caixas que fecham, caixa de cerveja que fecham, e tem que ter uma cola ali para detectar se tem cola ou não. Então veio esse desafio, precisamos detectar se está fechando corretamente ou não, se está em cola ali ou não. O que a gente fez? A cola, quando ela foi colocada na caixa, nós colocamos ali uma câmera de visão que ela detecta, porque a cola está quente, né? A cola fica líquida. Então ela detecta se tem cola ou não. Então a gente mediu o tamanho da cola, mediu a quantidade de cola, e existe câmeras de visão térmica que faz isso. Beleza? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida com relação à câmera, sistema de visão, me mandem aqui comentários. Sigam a gente nas outras mídias sociais também. Se inscreve no canal, que é muito importante mesmo para a gente divulgar isso. E abraço, se vemos no próximo vídeo, hein? Valeu!